Olá, turma, tudo bom com vocês? Na aula de hoje a gente segue trabalhando com os nossos materiais, só que dessa vez a gente vai falar sobre a República em Roma. Na aula passada introduzimos o conteúdo, apresentamos a vocês um pouquinho sobre a formação de Roma, localização, a questão da organização social. Vimos também os períodos de Roma, geralmente como são estudados, e nesse momento a gente acabou conversando um pouquinho sobre a monarquia, onde a gente mais se prolongou, tá? Foi até um dos motivos da nossa última atividade. Na aula de hoje, o nosso tema central é a República. Vamos parar para analisar o início da República em Roma até o seu fim aí com o início do Império, tá? Então a aula de hoje ela é bem tranquila também, tá? Tem alguns detalhes que vocês precisam se atentar mais um pouquinho, prestar uma atenção, mas dá pra gente desenvolver muito bem esse material de hoje. É um conteúdo bem redondinho, dá pra gente sair dele conhecendo a maior parte do material, tá certo? Então, seguindo com nossa aula, para a gente entender a República, primeiro a gente tem que entender como é que a monarquia ela finda. O sistema monárquico de Roma ele vai durar até mais ou menos 509 a.C., 510 a.C., com o fim, ou melhor, com a queda do último rei, do último monarca etrusco, que era Tarquínio o Soberbo, ou Tarquínio II, o último da dinastia, né? Que vai estar se envolvendo em alguns conflitos ali contra os patrícios, por causa de alguns favorecimentos que foram propostos à plebe, além também de alguns problemas políticos que ele vai estar tendo dentro do seu governo, alguns desacordos aí, tá? Isso acaba gerando descontentamento e Tarquínio ele vai acabar sendo expulso ali pelos patrícios do poder. Com isso, a, os patrícios eles vão começar a estar ascendendo mais ainda a cargos e conseguindo tomar o poder de Roma. Na época da monarquia, uma coisa que precisa ficar bem clara, tá? O rei, ele não reinava só, ele não governava só. Ele tinha toda uma estrutura política à sua volta, e vai ser essa estrutura política que vai acabar dando um certo suporte ao momento da queda, tá? De Tarquínio. E a partir daí a gente começa a ver esse desenvolvimento de um novo sistema político formado por diferentes indivíduos, cada qual com uma função, cada qual com uma responsabilidade e essas responsabilidades sendo exercidas por instituições específicas para cada setor. Em resumo, começamos a perceber aí o nascimento da República Romana. O principal órgão da República, ou melhor, o principal cargo da República Romana é o cargo de cônsul. A gente vai estar tendo dois cônsuls aí dentro dos grupos, ou melhor, dentro da política romana, tá? Então, seguindo, tá bem, com a nossa discussão, vamos entender agora as instituições que vão estar formando essa república, tá? Os principais órgãos administrativos dessa república. Esse material está no livro de vocês, eu achei interessante a maneira que ele está explicado, serve até para vocês estarem seguindo. O principal deles é o Senado, tá? É o que vai estar fiscalizando a ação dos magistrados, e aqui eu queria só ressaltar, de uma maneira extremamente simples, podemos entender magistrado como sendo aquele que exerce a função administrativa nesse espaço, de uma maneira muito simples, para a gente poder seguir com a nossa aula, tá bem? Então, o Senado ele vai estar fiscalizando as ações de caráter público ali por parte dos magistrados. A Assembleia Centurial ela vai ter uma preocupação com assuntos relacionados à guerra, a questão de leis e tantas outras ações, tá bem? Então ela já tem outra função. A Assembleia Curial ela vai ter uma preocupação com assuntos religiosos e a Assembleia das Tribos, como muitas pessoas falam também, ela vai aceitar ou discutir propostas dos magistrados que formam ali a administração da República, tá? Além de também estar tendo a função de estar votando ali para escolher alguns desses magistrados. E agora a gente vai conhecer quais são esses magistrados, que aí já é uma questão mais específica, tá? Nós vamos ter o cônsul, que geralmente eram dois cônsuls ali que faziam parte da ação, tá? Sendo os principais magistrados. Os cônsuls eles entravam por votação, então eles exerciam o cargo por 2 anos e tinham toda a questão de estar controlando o exército e outras ações, né? Os pretores administravam a justiça, os censores tinham uma função de contador, se assim pode se dizer, tá?
e acabavam também escolhendo quem vai estar formando o Senado, que a gente viu no slide anterior. O cargo de ditador ele é um cargo muito particular da República Romana. Ele não era um cargo vitalício, ele era um cargo que surgia em Roma em tempos de crise, para sanar uma crise. Então o ditador ele puxava toda a responsabilidade, todo o poder para si, até resolver aquela situação. Depois aquele poder era desfeito e passado para os outros membros para os outros magistrados. Então assim, o ditador ele tinha uma função, é, claro que aqui eu estou tentando sintetizar a ideia, mas ele era aquele responsável por resolver os problemas, ele puxava a responsabilidade. Né? Nós tínhamos os edis, né, que eram responsáveis pelo funcionamento ou melhor, de bens públicos. Né? Os questores cuidavam do tesouro e também cobravam os impostos. E nós temos o tribuno da plebe. O tribuno da plebe, nessa fase inicial da República, ainda não existia. Nós vamos estar vendo o desenvolvimento dos tribunos da plebe tempos depois. Tá? Qual era a função do tribuno da plebe? Defender os interesses dos plebeus dentro do Senado. O tribuno da plebe ia lutar a favor dos plebeus e ia lutar contra ideias que fossem prejudiciais à plebe. Essa é uma das grandes conquistas aí dos plebeus nas suas lutas. A gente vai estar entendendo isso também quando a gente for parar para ver um pouquinho dessas conquistas aí da plebe, tá? Uma característica muito interessante, esse slide não ficou muito bom, mas serve para a gente explicar, tá? Como a gente viu, ou melhor, como a gente conversou até na aula anterior, Roma, uma das principais características é a questão do seu desenvolvimento, ou melhor, da sua expansão. Isso é uma coisa que vocês vão prestar muita atenção em outras leituras. Os romanos se caracterizam como povos guerreiros. Então, conseguiram conquistar, em poucos anos depois da sua ascensão, praticamente toda a Península Itálica. Praticamente toda a Península Itálica em pouco tempo já se tornou domínio romano. E as expansões continuaram. Tentaram conquistar a região da Gália, tentaram conquistar territórios na África. Vocês vão estar percebendo, se vocês fizerem uma pesquisa de mapa, que Roma ela vai se expandir muito durante a República. Ela vai conseguir territórios em diversas regiões. Só que, durante muitos anos, a grande pedra no sapato dos romanos foram os cartagineses. Cartago é uma cidade que vai se formar a partir de uma colônia fenícia e vai se desenvolver, ganhando ali sua, como posso colocar para vocês aqui, sua independência, ou melhor, sua voz própria, tá? E os romanos vão conflitar muito com os cartagineses. Esses conflitos entre romanos e cartagineses vão ficar conhecidos na história como guerras púnicas, tá? Nesses conflitos das guerras púnicas, a segunda ela pede aí um destaque a mais por causa de um sujeito chamado Aníbal. Aníbal ele era cartaginês, claro, e ele vai organizar o exército, ele vai organizar a tropa contra os romanos de uma maneira primorosa. Ele vai organizar uma ofensiva que vai partir da região da Espanha na Península Ibérica, dando a volta, passando pelos Alpes, tá? Conseguindo chegar até na Península Itálica. Vão conseguir vencer os romanos em diversas batalhas. Diz que Aníbal usou até elefantes como arma de guerra contra os romanos, para intimidar mesmo. Tá? O grande problema é que Aníbal ele não vai conseguir mesmo dominar a capital, né, Roma mesmo. Mas consegue vencer os romanos em diferentes batalhas. Até que ele recebe um chamado para voltar para Cartago, porque estava sofrendo uma ofensiva romana, e aí nessa volta ele acaba perdendo aí na Batalha de Zuma. Mas durante muitos anos Aníbal trucidou tropas romanas com sua habilidade ali na administração do exército. Esse mapa ele mostra um pouquinho aí dessa caminhada de Aníbal dentro dessas batalhas. É um marco fortíssimo para a história, tá? Seguindo, com essa quantidade de conquistas que Roma ela vai estar desenvolvendo, se acaba que o número de escravos também aumenta e geralmente os detentores de escravos vão estar sendo patrícios ou até plebeus enriquecidos. Isso acaba gerando aí alguns problemas, porque muitos plebeus já acabaram indo lutar na guerra e deixaram suas terras, o que acabou gerando algumas dívidas, porque eles não conseguiram dinheiro para estar ali suprindo ou mantendo. Patrícios e, como eu falei, alguns plebeus enriquecidos acabaram comprando essas terras, gerando grandes latifúndios.
gerando latifúndios, né? Que são grandes propriedades rurais, geralmente pertencentes a um único dono, tá? Dessa forma, a gente vai observar um processo de êxodo rural. Muitas pessoas que vão sair do campo para tentar a vida na cidade, né? Isso acaba gerando outro problema, que é esse aumento populacional, porque em Roma, nessa época, o número de escravos por guerra vai ser enorme. Então, é, vários serviços públicos já vão estar sendo ocupados por escravos, não dando tanto espaço para os plebeus. Isso acaba gerando um problema muito grande. Além de que os plebeus, durante muitos anos, eles não tinham tanta liberdade política, se a gente pode pensar assim. Ou eles não tinham tanta participação da vida pública. Então, algumas leis vão acabar sendo criadas por pressão mesmo da plebe para que eles conseguissem essa participação. Um eu já comentei, mas eu volto, que é a formação do tribunato da plebe, né? Onde os plebeus eles podiam escolher um magistrado, que seria o chamado tribuno da plebe, para defender os seus interesses. Depois a gente vai conseguir, os plebeus vão conseguir ali a lei da Canulé, que permitia que plebeus e patrícios casassem. Isso tem um lado bom, porque vai fazer com que muitos plebeus consigam cargos no governo, cargos relevantes no governo, que é o caso até de alguns militares que posteriormente vão acabar assumindo status ali no consulado, por exemplo, tá? E nós vamos ter ali as licínias sestias, que permitia também que os plebeus, como eu falei, assumissem cargos importantes, tá? Além de ter acesso a terras públicas, terras que eram conquistadas pelos romanos nos conflitos. Essas terras eram públicas e as expansões elas permitiram que muitos plebeus tivessem acesso a esses territórios conquistados aí pelos romanos para plantar, produzir, enfim, são particularidades do período, tá? Consequentemente, o problema dos latifúndios ele vai tentar ser resolvido, porque haviam terras, mas muitas áreas não eram cultivadas e estavam na mão de um único dono ali. É nesse período aí que surgem os irmãos Graco, Tibério e Caio, que vão lutar ali por uma reforma agrária. O que seria isso? A distribuição de terras para outros cidadãos, né? Tibério, ele vai ser um dos primeiros tribunos da plebe a lutar contra isso, ou melhor, lutar por uma reforma agrária, tá? Consegue, como posso colocar para vocês aqui, consegue apoio, né, para que a reforma agrária fosse aprovada, só que isso vai acabar desagradando a nobreza, vai acabar desagradando a elite de Roma. E Tibério acaba sendo assassinado. Tempos depois, seu irmão, ele entra, assume como tribuno da plebe, e ele também vai começar a lutar para que houvessem leis que permitissem uma reforma agrária. Mais uma vez, a gente vai ter uma revolta muito maior do que a contra de Tibério, e as reformas, ou melhor, a possibilidade de uma reforma agrária, ela acaba sendo abolida de Roma. Mas esses dois sujeitos aí são fundamentais para a história da sociedade, onde a gente consegue perceber lutas por igualdade, lutas por direito, fundamentais a qualquer povo, tá? São dois nomes que não podem ser esquecidos na história de Roma: Tibério e Caio Graco, ok? Outra situação em Roma que é recorrente nos debates é sobre a questão da formação militar, né? Até porque ser militar não era uma função. Você ia para o exército dentro da ideia como posso colocar para vocês aqui numa linguagem simples, na ideia de obrigação, como você fosse pertencente ali a Roma, então você ia lutar. Com o passar do tempo, a carreira de militar ela acaba virando ofício, acaba virando uma profissão, principalmente ali durante o governo de Márcio, um dos cônsules de Roma, né? Isso vai acabar fazendo com que muitas pessoas, muitos plebeus, eles tentassem fazer carreira como militar e acabassem seguindo a vida militar para poder receber um salário. Então, o exército romano ele começa a ter uma expansão e mais uma organização. Então, o exército romano ele vira um exército profissional. Qual é a vantagem disso? Nós temos pessoas que são de fato guerreiros, são de fato soldados. Muito diferente aí do que a gente via anteriormente, onde fulano é agricultor, pega numa arma e vai lutar. É muito diferente de você viver da luta, onde você vira um profissional ali pro combate, tá? Com o passar do tempo, toda essa estrutura vai fazer com que o cargo de militar se tornasse algo muito popular.
cada vez mais visto dentro da sociedade. E generais passam a ser figuras de muita relevância dessa sociedade romana. Tá? E aí a gente começa a perceber o desenvolvimento de personalidades, como o caso de Júlio César e tantos outros. Porque Roma ela vai passar por alguns momentos de conflito e até de algumas guerras civis, por causa da impopularidade que o Senado estava tendo. Nesse momento, a gente vai surgir uma figura como a de Júlio César, um general adorado pelos plebeus por causa de algumas de suas atitudes a favor do povo, né, e que vai acabar realizando ali uma aliança com Crasso e Pompeu. E ele consegue o título de cônsul. Tá? Com a união desses três, nós vamos ter a formação do primeiro triunviratum. Né? Os três vão se unir e formar ali uma aliança governamental. Só que isso vai acabar tendo alguns problemas. Crasso morre e Pompeu e Júlio César vão começar a disputar ali para ver quem fica no poder. Detalhe, Júlio César ele tinha acabado de voltar da Gália, onde ele realizou diversas conquistas para Roma. E aí quando ele chega na cidade, se percebe Pompeu tentando tomar o poder, depois da morte de Crasso. Júlio César se opõe à situação e começa uma disputa entre os dois. César vence e assume Roma como ditador. Um detalhe interessante é que César, a partir daí, ele começa a realizar algumas ações para acumular poderes à sua volta. Então, vários títulos dentro do Senado, ele começa a puxar para ele, aumentando cada vez mais a sua imagem, a sua relação de poder. Tá? Então, além de tudo mais, a política de César ela acabava beneficiando alguns grupos. E isso fazia com que dentro do Senado César começa a conseguir alguns, como posso colocar para vocês aqui, alguns inimigos. Tá? E aí César acaba sendo assassinado em 44 a.C. É daí que surge aquela velha frase, né? Até tu, Brutus, meu filho. Que segundo a história, uma das pessoas que foi assassinada por César era um de seus aliados. Mas seguindo, tá? Com a morte de César, vai se perceber a formação de um segundo triunvirato com Marco Antônio, Lépido e Otávio. Se eu não estiver enganado, Otávio era sobrinho de César, tinha uma certa lógica nisso, tá? Otávio, com o passar do tempo e depois de alguns desgastes no convívio, Otávio vai acabar confrontando Marco Antônio e Lépido e vai vencer os dois e vai assumir o poder sozinho. Ele vai seguir a mesma estratégia de César e vai começar a acumular títulos à sua volta, até que ele consegue o título de Augustus, o Venerado, até que ele se torna Otávio Augustus. Né? Com isso, ele acaba com o Senado, acaba com algumas estruturas de Roma, tá? Melhor dizendo, Senado não, tá? Otávio ele acaba com algumas estruturas de poder de Roma, puxa o poder para si e se torna o primeiro imperador de Roma, colocando um fim nisso, colocando um fim na República, ok? E a gente tem um fim aí da República, iniciando um novo período de Roma, que acho chamado Império, que é a discussão para a nossa próxima aula. Tá, turma? Espero que vocês tenham entendido a ideia. Seguem uma atividadezinha para vocês. Coisa muito simples. 3 questõezinhas. Vocês vão fazer ela rapidinho. Qualquer dúvida, entre em contato e a gente segue, tá? Muito obrigado. Valeu!